Quantas vezes por dia você tem negado a Cristo? Em Marcos, capítulo 14, do versículo 27 a 31, a gente tem ali um diálogo entre Pedro e Jesus, onde Pedro afirma que não negaria Cristo, e se fosse possível, ele até morreria por Cristo, né? Mas um pouquinho mais pra frente a gente vê que não foi bem assim na vida de Pedro, né? E às vezes é comum a gente ler esse trecho ou ouvir pregações sobre esse trecho e a gente ri de Pedro, ou às vezes a gente fica até um pouco com raiva. Como que esse cara que andou com Cristo durante 3 anos ali, todos os dias, viu tantos milagres, tantas coisas acontecendo, teve coragem de negar a Cristo, do nada assim, né? Mas o que me leva a refletir é quantas vezes a gente tem negado Cristo durante a nossa vida, né? Durante os nossos dias. Eu tenho aí, tô com meus 32 anos, né? E ao longo de toda a minha vida eu sempre fui cristão. E eu não sei por quantas vezes eu neguei a Cristo. E como que eu fiz isso? Com as minhas atitudes, neguei a Cristo mentindo, roubando, falando mal dos outros, maltratando as pessoas, magoando, entristecendo as pessoas, né, me vingando, etc. É uma natureza ruim, caída que a gente tem, né? E eu neguei a Cristo pra caramba. E ainda nego de vez em quando, né? Ainda não estou isento disso. Poxa, Jesus Cristo morreu por mim numa cruz e ainda assim eu nego ele. Como que eu tenho coragem de rir de Pedro, né, que teve um ministério tão grande, já durante a época de Cristo em vida, principalmente depois, né? Teve um ministério tão grande como evangelista, implantador de igrejas e tudo mais, né? Como rir de um personagem bíblico quanto nós fazemos a mesma coisa, né? Então, o que é legal a gente pensar aqui é refletir, pensar na vida de Pedro, pensar no que ele fez, certo? Estando ali com Cristo e tudo mais, e pensar no que a gente está fazendo. A gente deve olhar para Pedro, não com olhar de julgamento e tal, mas com olhar de misericórdia e pensar, Deus, eu sou igual ao Pedro. Na verdade, sou até pior, né? Faço coisas ainda pior. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me ajude a viver em vigilância, me ajude a viver como um verdadeiro cristão. Me ajude a não mais te negar com as minhas atitudes, com o meu eu, com aquilo que eu faço. Então que a gente viva em vigilância, em oração, obediência constante a Deus, para que a gente não o negue, para que sejamos verdadeiros cristãos.